Oiê, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Esse tema, eu acho que foi um dos mais pedidos desde que eu existo, juro pra vocês. Porque eu sou mãe de 2 crianças, eu empreendo em várias empresas e vários projetos e negócios diferentes, e aparentemente eu concilio isso muito bem. Eu acredito também que eu consigo conciliar bem. E as pessoas olham do lado de fora e falam: "Cara, como que você tem 2 filhos pequenos, você ainda sai com seus filhos, brinca, é uma mãe presente, faz todas essas coisas". E nós mães temos a tendência de nos culparmos muito pelas coisas, né. A gente tem a tendência de se culpar, se diminuir, achar que a gente precisa sempre escolher, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou simplesmente se cobrar demais na jornada. E é puxado isso pra nós mulheres. Então eu vou falar sobre ser mãe e empreender. Dá pra ser mãe e empreender? A gente vai falar sobre isso, é um tema que eu espero que ajude vocês que são mães, que tem, sei lá, mãe que tem o sonho de empreender, ou uma mãe que já empreende, ou uma empreendedora que vai se tornar mãe e tá com essas angústias ali, precisa às vezes ouvir alguém falando sobre isso. Uma mulher que tem filhos, que passa pelo que você provavelmente vai passar, ou que já passou por isso, e eu espero te ajudar, de coração. Antes da gente começar, eu quero pedir pra você um favor, que é simplesmente você ir no podcast, se você ainda não segue, aperta o seguindo, e se você, por acaso, ainda não deu 5 estrelas, isso é super importante pro posicionamento do podcast. Então, às vezes, você tá ouvindo e a gente esquece, né, se você puder ir lá, tem 5 estrelinhas, aperta, dá nota 5 nas estrelas, que já vai ser maravilhoso. E se quiser compartilhar com outras mães, outras mulheres, para que nós possamos ajudar elas também, eu vou ficar muito feliz. Então vamos começar a falar sobre isso. A minha, jornada, assim, como mãe empreendedora, ela começou antes como empreendedora, né. Eu comecei empreendendo muito cedo, na adolescência ainda, com uns 12 anos de idade mais ou menos, e eu engravidei do meu primeiro filho, do Léo, com 19. Então eu tive ali 7 anos sendo empreendedora, sendo adolescente, né, criança, adolescente, toda aquela coisa, e com 20 anos, engravidei com 19, tive ele com 20. Com 20 anos eu me tornei mãe. Eu ainda era nova, ainda sou, né, eu tenho 24, mas assim, eu ainda era nova, eh, foi muito, eu lembro que foi assim, eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ter filho, isso sempre foi uma certeza pra mim, nunca tive dúvida sobre isso, mas eu não sabia que seria tão cedo. Eu também sempre quis ser mãe nova, no sentido de que eu queria muito estar mais próxima da geração dos meus filhos, eu queria ter mais, sei lá, disposição, assim, pra ter paciência, sabe, pra brincar, eu queria viver mais anos de vida ao lado deles. Então eu penso que, sei lá, se eu tivesse filho com 30, que não é um problema, isso que eu tô colocando é apenas a minha visão, tá. Se eu tivesse com 30, tinha 10 anos ali de vida deles que não sei se eu estaria, entendeu. Então eu tinha essa coisa, mas obviamente que eu tinha também uma estabilidade financeira, eu já tinha um trabalho, eu já estava namorando não há muito tempo, mas há 1 ano, o pai dos meus filhos, que é o Luan, que é meu marido. Então a gente já estava namorando e a gente estava sério já, a gente era grudado, parecia que era casado. E foi um momento muito feliz, mas obviamente uma gravidez, quando você é nova assim, na grande maioria dos casos, não é desse jeito, não é com estabilidade financeira, não é com a certeza que você vai ficar com o pai ou a mã não, no caso com o pai, né, com o pai da criança, assim, é complicado, sabe. Muitas vezes acontece por não ter a prevenção, muita gente fala de fora assim: "Ah, você tem que se prevenir, isso e aquilo", mas quando você é jovem adolescente, você tem que realmente internalizar isso, sabe. Mas acontece muitas vezes sem planejamento, sabe. No meu caso foi sem planejamento, mas foi um caso, uma exceção, que eu gosto de reiterar isso, porque as pessoas falam: "Nossa, tão nova, aí já tem 2 filhos, tal". Eu amo ser mãe, eu juro, é a melhor coisa que eu fiz e que aconteceu na minha vida, mas eu sei que eu sou uma exceção. Eu sei que eu já tinha uma estabilidade financeira. Quando eu me mudei com o Luan, eu estava há 1 ano com ele, engravidei do Léo, e quando eu estava grávida do Léo, estava grávida há uns 3 meses mais ou menos, ele me pediu em casamento. E aí quando eu estava com 6 meses de gravidez do Léo, a gente se mudou pra morar junto. Só que, imagina que eu já tinha estabilidade financeira, por mais que o Luan não tivesse, eu já tinha, e esse apartamento que a gente se mudou junto era meu.
Então eu não tinha a coisa de ter que pagar um aluguel muito alto, tinham vários estresses ali que eu não tinha. E isso facilita a jornada, né, como mãe. Mas eu ainda era imatura. Por mais que eu fosse muito madura por causa do trabalho, eu era imatura. Porque eu acho que também, assim, todas essas coisas que eu falo hoje, eu espero que elas sejam pertinentes, que sejam ideias boas. Mas eu espero, quando eu tiver 30 anos, olhar e falar: nossa, como eu sei muito mais do que eu sabia naquela idade, né? Então, assim, eu tenho certeza que a maturidade e ter um filho é uma responsabilidade gigantesca. Eu sou muito curiosa, eu sou curiosa como uma criança, e eu acho que isso me ajuda muito na vida, porque eu não aceito nada que eu não sei. Tipo, eu não aceito não saber as coisas, sabe? Então, eu não sei, por exemplo, quando o Léo nasceu, ou quando eu tava grávida até, eu não sei ser mãe. E, obviamente, eu não sabia ser mãe, porque você só aprende a ser mãe quando você é mãe. Você pode ler até todas as teorias, mas sendo mãe que você vai aprender e vai ajustando. Mas eu falava, eu não sei ser mãe, mas eu vou saber ser. Eu quero ser a melhor mãe que eu puder ser para o meu filho. Então eu estudei, comecei a estudar desenvolvimento infantil, criação neurocompatível, Piaget, comecei a ler Piaget e comecei a estudar sobre como que é o desenvolvimento infantil, como que a criança se forma e como que eu, como adulta e como mãe, posso auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Então, eu comecei a estudar muito sobre isso. E me trouxe. E é um desafio diário, né? Porque para você ser uma mãe melhor, você tem que ser uma pessoa melhor. Então, e para ser uma profissional melhor, você tem que ser uma pessoa melhor também. E isso, na verdade, é o que me impulsiona a estar sempre evoluindo como pessoa. Eu era muito insegura, hoje eu não sou mais. Eu era invejosa, hoje eu não tenho mais esse outro lado. Eu era uma pessoa mais amargurada, hoje eu não tenho mais isso. Então, essa jornada de querer ser melhor para ser uma melhor profissional, para ser uma melhor mãe, para ser uma melhor esposa, uma melhor amiga, inevitavelmente também me transformou numa pessoa melhor. E essa busca pelo autoconhecimento, de me tornar melhor para também ser melhor para quem eu amo, me fez evoluir muito rápido. Então, o Léo tem 4 anos agora, e 4 anos e meio, e eu sou outra, tipo, outra pessoa. É bizarra, assim, o abismo entre aquela Isabela e essa Isabela. Não que eu fosse uma pessoa ruim, mas em questão de, sei lá, conhecimento de vida, experiência. Mas quando ele nasceu, eu lembro que o meu primeiro choque foi. Primeiro que eu não tinha vários negócios, tá? Eu tinha a loja de roupas. E eu fazia algumas publicidades, mas não era aquela coisa. Sabe? Eu não produzia muito conteúdo, não produzia conteúdo que nem eu produzo hoje. Não tinha, coisas que não tinham. Vamos parar pra pensar. Tinha só a loja de roupas e um pouquinho de produção de conteúdo mais tranquilo. Não tinha essa produção de conteúdo mais hardcore que eu faço, que é muito conteúdo. Não tinha podcast. Não tinha Imatize, nenhuma empresa de educação. Eu não fazia palestras. Eu não tinha um livro, que nem eu escrevi meu livro. Não tinha livro. Inclusive, ele sai, gente, em setembro. Depois eu passo datas tudo pra vocês, mas o lançamento é oficial. Tem a pré-venda antes, mas depois eu trago pra vocês, que eu vou ficar até nervosa de falar disso. Não tinha livro, não tinha coluna de Forbes, não tinha programa na TV, o Checkmate. Não tinha, tipo assim, hoje que tem umas 10 coisas, se eu for listar, tinha uma, basicamente, né? Uma, duas. Então, já era mais fácil. Era mais fácil, mas mesmo assim era desafiador. Então, quando ele nasceu, eu lembro que eu fiquei assim, eu queria muito tirar o primeiro mês de vida dele pra ficar mais tranquila, pra ficar muito ali com ele. Eu não tive nenhuma ajuda, nem ajudante em casa, nem pra limpar, nem pra fazer comida e nem babá. Eu não tinha ninguém até os 8 meses de vida do Léo. E era eu e ele. Eu brinco que ele era tipo minha. Ele era como se fosse meu canguruzinho, sabe? Que eu metia ele ou no canguru, ou no braço, ou no carrinho. E tudo eu fazia com ele. Tudo. E eu também era muito possessiva. Eu não sei se vocês têm filho pequeno ou são mães de primeira viagem e tal, mas eu era possessiva, eu não gostava. Não gostava de deixar ele com a minha mãe, não gostava de deixar ele com a minha sogra. Não queria que ninguém cuidasse dele, assim. Eu era tipo, muito leoa. E eu achava que isso era ser uma excelente mãe. Mas eu vi que era a minha vontade de provar que eu poderia ser uma boa mãe, talvez até pra mim, ou pros outros. E eu sufocava, sabe? Ele não respirava sem mim. A gente era grude, dormia junto, fazia tudo junto.
Mas no começo, quando ele nasceu, eu estudei sobre o desenvolvimento infantil, isso e aquilo, mas eu cometi vários errinhos que acabaram prejudicando e que eu vejo que pode parecer que não tem nada a ver com empreendedorismo e maternidade, mas tem tudo a ver. Por exemplo, rotina do sono. Eu não fazia rotina do sono com o Léo, e os primeiros 3 anos de vida dele, ele acordava cerca de 5, 6 vezes à noite. Então imagina que durante uns 2, 3 anos eu não dormia mais de 2 horas seguidas. E isso daí é muito desafiador pra você como ser humano, né. Eu lembro que eu era muito mais irritada, eu rendia menos, eu ficava muito cansada, eu tinha um metabolismo mais cagado, por conta de sono, né, falta de sono. Então, estabelecer uma boa rotina de sono para primeiro rotina, criança é rotina, mas uma boa rotina de sono, isso mudou a minha vida, porque como empreendedora, imagina, eu tenho todos esses negócios para fazer, todas essas coisas que eu falei para vocês. Aqui agora eu estou gravando esse podcast, enquanto isso o Léo está na fono, e quem levou foi a Lene, que é a babá, que é maravilhosa, foi e levou o Léo e a Maia. Aí depois eles vão passar lá na frente no parquinho, brincar, tal. Mas mais cedo eu estava com eles na hora do almoço, na hora do lanchinho, eu estava desenhando coisa com o Léo e isso e aquilo. Só que vai dar 7 horas, eu vou colocar eles pra dormirem. Quando dá 7, 7h30, eu ponho eles pra dormir. E aí eles dormem entre 7h30, no máximo umas 8, assim. Das 8 até as 11, eu consigo também trabalhar ou ter um momento de lazer. Antes, eu não tinha nem um momento de lazer e nem conseguia render no trabalho. Porque eles iam dormir muito tarde, né, o Léo no caso, a Maia já desde o começo foi mais certo. Mas assim, o Léo ia dormir muito tarde, acordava a noite toda, eu sempre estava cansada, isso e aquilo. Então muda muito no seu rendimento, sabe. Rotina do sono é algo que eu aprendi, levar as coisas um pouco menos com esse peso, porque com o Léo tudo era muito pesado, era assim, eu lembro que eu não tinha muita produção de leite, né, no Léo. E eu chorava que parecia que o mundo ia acabar. Tipo, eu me sentia um fracasso como mãe, por ter que fazer, complementar a amamentação, né. Então ele tomava mamadeira e mamava peito, e ele mamou durante 1 ano e 3 meses, só que sempre complementando desde o primeiro mês de vida. Porque com 1 mês de vida ele tinha perdido quase 1 quilo, e ele passava fome, e eu não sabia, né, eu não sabia. E quando eu descobri, eu: "Não, vamos", e aí complementou, só que eu me senti um fracasso. E esse peso que a gente acaba colocando na gente, eu acho que a gente tem que racionalizar ele, e ter grupos de mulheres ou, por exemplo, você que tá ouvindo esse podcast, às vezes tá passando por isso, porque eu tinha amigas, a Evelyn Regli, por exemplo, a gente ficou muito próxima nessa época, porque o Lucas, que é o primeiro filho dela, o Lucas e o Léo, eles têm uma idade parecida, e a gente ficou muito próxima nessa coisa de amamentação, de não ter leite. E não, você tá tomando remédio tal, e isso daqui e aquilo aumentou um pouco, não, diminuiu. E era muito sofrido, tipo, a gente sofria muito, sabe? Com essa questão de leite, de não ter a produção e querer muito e sentir que eu não sou suficiente pro meu filho, que loucura. Então, assim, tem várias coisinhas que a gente acaba colocando uma pressão muito grande em nós e que eu aprendi ao longo dessa jornada a deixar isso mais tranquilo. Então hoje as crianças têm rotina, eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu desde que o Léo aí com uns 8 meses, assim, 7, 8 meses, a minha sogra queria muito ficar perto e tal, e eu amo ela, só que eu não queria que ninguém ficasse perto dele, sabe assim? E eu falei: "Não". Aí ele foi numa segunda-feira, ela: "Ai, posso pegar ele? Ele fica comigo, eu cuido dele aqui", ele tinha uns 8 meses, 7. Aí eu falei: "Ah, pode". Aí foi numa segunda-feira, aí eu tive a segunda-feira, em 8 meses sem dormir, né, eu tive uma segunda-feira de, tipo, trabalho, aí numa outra ele dormiu lá com ela, porque como ele tomava mamadeira, ele já era mais tranquilo, né. Ele dormiu, na minha mãe também, né, dormiu uma vez numa avó, dormiu outra vez com outra avó, e aí eu falei: "Gente, eu dormi a noite toda". Aí eu comecei a entender que essa possessividade que nós como mães temos, ela acaba prejudicando muito, não só nós mesmas, que nem eu falei, mas também os nossos filhos, porque privar o seu filho de ter vínculos fortes com pessoas que você confia, que você ama e que são importantes para a criação do senso de família para a criança, é sofrido também. Então hoje, por exemplo, o Léo e a Maia, eles são tranquilos de ficar com a avó, seja com a minha mãe, meu pai, com a minha sogra, com a mãe da minha sogra.
eles ficam tranquilos e são ambientes controlados que eu confio, porque eu também sou chata disso, não vai pra outros lugares. Mas são pessoas que eu confio, pessoas que amam eles, pessoas que fazem tudo também pra verem eles felizes. E eles têm um vínculo muito grande nesse senso de família, sabe? E isso é muito legal. E também pra mim, como empreendedora, me ajudou muito a conseguir render mais no meu negócio. Porque você acaba se cobrando de um lado e de outro. Você acaba se cobrando, tipo, eu devia estar rendendo mais no trabalho. Só que aí você não para pra pensar e racionalizar. Tá, mas eu estou exausta. Eu estou há 2 anos, sei lá, eu tô há 1 ano sem dormir mais de 2 horas por noite. Eu estou, eu tô exausta, eu tô amamentando o tempo inteiro, eu não tenho tempo mais pra mim, isso e aquilo. E eu tô falando isso tendo essa rede de apoio, né? Que tem muita gente que não tem. E inclusive do Luan. O Luan sempre foi aquele pai, tipo, 1000 de 1000, sabe. Ele é que eu não gosto de falar ajuda, porque o pai, ele tem o mesmo eu acho que tem o mesmo, ele tem que ter a mesma responsabilidade com a criança, com o filho, do que a mãe, né. Tudo bem que mãe sempre é muito assim, mas o pai, ele sempre foi esse cara que ele põe pra dormir, ele leva pra escola, ele se eu preciso trabalhar até tarde, ele faz o rolê todo e sabe assim, ele de tudo. Amor, ele fala às vezes: "Mô, sai, vai encontrar alguém, vai encontrar uma amiga que você tá, tipo, trabalhando muito, eu fico com as crianças". Então a gente tem uma parceria muito forte, isso também ajuda, escolher muito bem o seu parceiro. Mas falando sobre empreendedorismo e maternidade, o que eu mais aprendi foi a ser produtiva com o meu tempo. Porque quando o Léo nasceu, isso com um filho, né, depois veio a Maia, e aí com 2 foi ainda mais. Mas quando o Léo nasceu, eu só conseguia trabalhar, que nem eu falei pra vocês, que era o meu canguruzinho, né. Eu só consegui trabalhar, eu conseguia trabalhar nos momentos que ele estava dormindo. Então na soneca ele tirava 2 sonecas no dia e dormia à noite. Então ou na soneca da manhã, que era meia horinha, 40 minutos, ou na soneca da tarde, que era 1 hora e pouco, ou quando ele ia dormir de noite. E no meio da tarde, às vezes eu levava ele para o escritório, eu tinha um bercinho lá e ficava junto, mas não dá, não rendia, sabe assim? Então eu aprendi a ser muito produtiva dentro do tempo que eu tinha. Então assim, coloquei, ele dormiu, eu ia voada, o celular nem ficava perto e fazia tudo que eu precisava fazer. E aprender a ser produtiva em menos tempo me mostrou que as pessoas, na verdade, os melhores empreendedores e tal, as pessoas que são melhores no trabalho não são aquelas que fazem o trabalho de 8 horas em 10, 12. São pessoas que conseguem fazer o trabalho de 8 em 6, em 5 horas. É quem consegue ser muito mais produtivo, que você para pra pensar, a grande parte do tempo que você está ali pra produzir, você tá gastando tempo com coisas que não são aquilo que você deveria fazer. E eu me solidarizo também, porque eu ainda sou assim às vezes. Tem dia que eu não tô com a cabeça, e aí eu tô aqui, aí eu começo a mexer no celular pra ir fazer alguma coisa, aí esqueço o que eu estava fazendo, aí eu vejo, passou tipo 40 minutos, eu falo: "Meu Deus, ai, eu tinha horário pra fazer os negócios". Eu tenho uma agenda bem cronometradinha de horários, de responsabilidade, de tarefas, e isso me ajuda muito. A organização é a maior aliada para mães empreendedoras. Então é possível ser mãe empreendedora. Eu também acho que você não deve querer abraçar o mundo, que hoje vocês veem esse tanto de coisa que eu faço, mas eu tinha uma coisa, e depois eu tive a segunda coisa, que foi entrar no mercado de educação. Então primeiro eu tinha minha loja de roupas, que já era muita coisa pra fazer, mas eu já tinha uma certa estrutura de uma pessoa de atendimento, uma pessoa que fazia as vendas. Isso já me dava um pouco mais de tempo pra pensar em criativo, estratégia, tirar ainda tinha muita coisa, mas não era tudo que nem antes. Aí depois eu fui para o mercado de educação. Aí depois eu fui melhorando os meus conteúdos. Então quando uma coisa já estava um pouco mais estabelecida, é que eu ia para a próxima. E hoje em dia são muitas coisas. Eu acho até às vezes que eu podia fazer metade do que eu faço, mas são muitas coisas, que são importantes nessa fase de crescimento, só que cada uma delas tem data e horário pra ser feita. Então, assim, eu não fico pirando aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui pra gravar podcast, o dia de hoje, né? Eu tenho que gravar podcasts, eu tenho que gravar os DAPs, né? Que são os direto ao ponto do podcast. Eu tenho que gravar 3 conteúdos, já foram 2, mas 3 conteúdos de análise de marca e criativo. Tenho que gravar também o conteúdo da série, que é o episódio 5, que sai quarta-feira. Escrever o roteiro dele e gravar. E eu tinha que terminar de revisar o meu livro, que eu já terminei de manhã. Então, assim, mas eu tive uma ideia para algo específico da marca de roupas, tal. Eu tive até que resolver o negócio, mandar pra modelista a peça que ainda teve que fazer mais uma alteração, tal. Mas se eu tenho uma ideia, eu vou, jogo no bloco de notas, coloco como tarefa, só que eu coloco embaixo. Porque eu sei que eu tenho que fazer isso, mas não agora. Entende? Eu não bagunço e falo: "Ai, tem que fazer aquilo". Aí vou fazer e perco tudo aquilo que eu fiz.
tudo aquilo que estava no meu cronograma. Então eu acho que você tem que entender o que que é priorizar, sem ignorar todas as outras coisas que têm que ser feitas. Ah, teve uma ideia, pensou no negócio, lembrou que tem que fazer aquilo. Porque é muita coisa, né? Ah, eu tenho que tirar o passaporte, o visto das crianças, o RG das crianças, a vacina que eles têm que tomar, marcar o dentista. Aí tem que levar, né? Aí tem fono, aí tem. Aí tem que ligar lá porque eu quero levar o Léo pra andar de cavalo. Aí eu mesma tenho que lembrar de coisa pra mim. Aí eu tinha que marcar a unha que eu não marquei, que eu tenho que vou gravada. Tipo assim, tem um monte de coisa que a gente vai fazendo. Só que eu vou colocando isso em tarefa. A partir do momento que vem na minha cabeça, eu abro o meu celular no bloco de notas. É que vocês não vão conseguir ler, mas assim, eu abro meu celular literalmente no bloco de notas e coloco coisas escritas e vou ticando o que eu já fiz, entendeu? Então, aí eu vou dando tique e eu sei, ó. Ah, por exemplo, escrever coluna da Forbes. Eu sei que eu tenho que escrever e eu tenho que mandar ela até quarta-feira. Só que é até quarta-feira. Então, eu não vou parar de gravar o podcast, deixar de gravar o podcast ou fazer outras coisas para fazer isso. Isso tem que ser feito. Mas eu tenho um prazo um pouco maior. Aí, quando chegar amanhã, não, eu vou escrever já de manhã, eu encaixo no horário, entendeu? Então, tem outras coisas pra fazer, só que eu tenho que anotar e priorizar, porque senão a gente fica louca. Uma coisa que me ajudou muito também é isso, escrever o que tem que ser feito. Porque senão, se fica só na sua cabeça, você começa a pensar em 700 coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, anota, coloca em tarefa, anota pra você não esquecer o que você tem que fazer. Um outro ponto também é você se desafiar sempre a ser melhor naquilo que você faz. Então, ser uma melhor profissional é igual a você procurar como eu posso ser mais produtiva, como eu posso ter ideias melhores. E ser mais produtiva é algo que te traz muito resultado. Porque tem um livro muito interessante chamado A Arte da Guerra, e ele fala, né, que a velocidade é um ponto mais importante da guerra. É a velocidade. Então, aproveite as oportunidades. Então, velocidade para mim é igual produtividade. Produtividade não é você ficar 12 horas trabalhando necessariamente. Às vezes vão ter dias que você vai precisar, mas produtividade é você organizar, priorizar, executar aquilo que precisa. Então hoje eu vou ser muito produtiva, por mais que seja um dia que eu tô até meio brocochô, mas eu vou ser muito produtiva, porque eu vou ter gravado 2 podcasts, 5 DAPs, 3 conteúdos em vídeo, uma publicidade, e o roteiro e gravar o episódio, tipo, 10 conteúdos em um dia. É um dia muito produtivo. Dá pra fazer. Eu não sou humanamente modificada, sabe? Geneticamente modificada. Eu sou humana. E essas coisas você pega numa carga horária ali de 8 horas por dia, você consegue fazer isso. Obviamente que eu não edito. Então, esse trabalho é também contratar pessoas boas, sabe? E pessoas estratégicas que economizem o seu tempo e que sejam melhores do que você naquilo. Então, eu tô gravando, mas quem vai editar é o Henrique. E o Henrique é um profissional excelente que me economiza muito tempo e é melhor do que eu. Então, às vezes, você quer abraçar o mundo e controlar, mas o controle é uma ilusão. Se você tá querendo controlar tudo, controlar a tua empresa, controlar os seus filhos e o que eles vão fazer, isso e aquilo, na verdade, você tá perdendo o controle de tudo. Porque você precisa entender, eu quero controlar isso. Essa parte de vídeo eu vou terceirizar para outra pessoa. Essa ilusão de controle dói muito na gente. Porque o outro, ele não necessariamente vai agir da forma como a gente espera. Principalmente falando de filho, né? Na minha ideia, o Léo comeria legumes, assim como eu amo comer legumes, e frutas, assim como eu amo frutas. Só que eu não tenho controle sobre isso necessariamente. Eu sempre introduzi, eu sempre dei, eu como na frente dele, eu faço. Ele não gosta, tem nojo. Então eu faço o melhor que eu posso para ir introduzindo aos poucos, mas eu não tenho controle sobre isso. Se eu for me martirizar, vai ser muito doído. Essa jornada de ser mãe, essa jornada de empreender. Então, aceitar perder um pouco o controle das coisas também é algo que me ajudou muito. E é isso, gente. Eu tenho muito pra falar, só que eu quis falar do coração mesmo, eu não quis fazer script nem roteiro. Então, uma coisa que seria super legal é, se você estiver não sei em qual plataforma de áudio você tá, ou se você tá no YouTube, assistindo, né? Mas se você estiver no Spotify, por exemplo, tem como você mandar tem uma pergunta que fica lá, o que você achou desse episódio? Se você quiser, coloca lá embaixo temas, ou ainda sobre esse tema, Bela, você pode falar sobre isso? Bela, você pode falar sobre isso? Algo bem específico. Porque aí eu gravo um episódio falando sobre essas coisas específicas que vocês gostariam de saber, entendeu? Então, eu acho que é mais pra baixo, aí tem uma pergunta e você consegue responder lá. É isso, eu espero de coração que ajude vocês, mães empreendedoras, vocês estão dando o seu melhor. Eu acho que vocês têm que entender que vocês estão dando o seu melhor, agindo por amor.
e fazendo o melhor que vocês podem com aquilo que vocês sabem. Se vocês quiserem fazer coisas melhores, vocês precisam saber mais. Então, assim, eu quero ser uma mãe mais paciente. Então, você tem que estudar sobre isso e se esforçar todos os dias, em todas as situações, para testar a sua própria paciência, para ser mais paciente. Nada na vida a gente ganha, a gente se torna. Quando a gente está falando de habilidades, você se torna paciente. Você se torna menos estressada. Você se torna mais produtiva. Você não nasceu de um jeito ou de outro. Você entende? Então, você está dando o seu melhor com aquilo que você sabe. Você está agindo por amor. Ai, mas eu errei. Ai, mas eu me martirizava, tipo assim, por que que eu não tenho leite? Eu sou uma péssima mãe. Cara, eu dei o meu melhor, eu não tive como. Eu tomava 4 litros de água, fazia tudo. Eu não tive como. Eu dei o meu melhor. Eu agi por amor. Entende? E às vezes você vai errar, às vezes você vai falar pro seu filho: não mexe nisso daí. Ou vai gritar e falar: você tem que comer a fruta. Aí você vai tentar fazer melhor, sabendo algo novo, mas às vezes você vai errar. Mas você vai errar agindo por amor. Então eu acho que você tem que entender que também essa pressão, esse piano que vocês ficam carregando de ser perfeita, ser a mãe perfeita, ser a profissional perfeita, não errar nunca, ter o controle sobre todas as coisas, isso daí, ele vai se tornando muito pesado, esse piano. E aí você vai começando a andar mais devagar, você vai ficando cansada. E você sofre. E as pessoas que estão em volta também sofrem quando você tá sofrendo. Então, queria deixar essa reflexão final aí pra vocês e falar que eu tô do lado de vocês, mães empreendedoras, vamos estar juntas nessa jornada, porque se é difícil ser empreendedora, é 100 vezes mais difícil ser mãe empreendedora. Eu vejo outras meninas que empreendem, ai, tal, produzir isso e aquilo, eu falo, cara, bota 2 filhos nas costas ali, é mais difícil, viu? É 10 vezes mais difícil. Então, muito orgulho por todas vocês são mães empreendedoras. Então, eu queria falar que eu tô do lado de vocês, vamos nos unir. E eu tenho orgulho de você. Se ninguém tá falando isso pra você, ou se você precisa ouvir isso, eu tenho orgulho de você. Eu acho que você está se saindo ótima. Você tá fazendo o seu melhor. Você tá no caminho certo. Você é suficiente pro seu filho. Você é suficiente pra sua empresa. Não que isso seja uma desculpa para você não melhorar, mas você é o suficiente. Você não precisa ser perfeita. Você nunca vai ser, assim como eu nunca vou ser perfeita. E é exatamente a nossa imperfeição que nos faz evoluir. E é isso, eu te desejo o melhor e espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado, tá bom? Beijo grande e até o próximo episódio.